a vida espiritual, os resultados, eles não estão alinhados ao que a minha boca está dizendo, ao que eu digo que eu quero. A minha vida é um resultado daquilo que eu estou falando, fazendo, agindo, não aquilo que eu estou dizendo da boca para fora. Eu quero muito vencer. O que eu estou fazendo para vencer? Quanto que eu estou comprometido com vencer? E o que é vencer, na verdade? O que é vencer? Tem gente que acha que vencer é ficar rico. Tem muita gente rica, mas é sozinha, é infeliz, é frustrada, se mata. Então o problema não está fora, o problema está dentro. Está dentro da minha casa, está dentro da minha vida espiritual. Não posso reclamar que está tudo uma bagunça lá fora, se está tudo uma bagunça dentro também. Então nós precisamos nos atualizar. Essa é a trajetória com Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu troco meu coração, eu troco de mente, eu troco tudo. Diga comigo, por favor. Atualizado com Deus. Nós precisamos estar atualizados. De tempos em tempos, né? Os nossos aparelhos, né, os nossos celulares estão pedindo uma atualização. O meu, por coincidência ou não, já faz uns 2 dias que ele está pedindo para atualizar aqui alguma coisa. E as coisas, a gente sempre quer uma atualização nas coisas da nossa vida. A gente sempre quer ter o celular mais moderno, mais potente. A gente quer um carro novo, a gente quer coisas novas. Então a gente busca uma atualização. De tempos em tempos você vai lá e você compra roupas novas, né? As mulheres adoram renovar com mais frequência, elas se sentem desatualizadas. A Mariana é aquela coisa engraçada que homem não entende, né? Ela abre o guarda-roupa assim, falta espaço para botar o cabide, mas ela fala, eu estou sem roupa. Eu estou sem roupa, eu falo assim, então o que é isso aqui? Mas a mulher, ela precisa estar atualizada com algumas coisas, né? Isso a gente pode levar para várias coisas. A gente quer estar com coisas novas, a gente quer, né, viver, é gostoso você ir lá e ter alguma coisa que você estava com vontade, que você desejou por bastante tempo, isso é muito bom. Mas muitas vezes nós estamos buscando atualizações fora de nós. Mudanças, coisas novas fora de nós. Quando aquilo que muda radicalmente, inclusive nos faz ter condições de ter essas coisas novas aqui fora, é quando nós atualizamos aqui dentro. Quando nós atualizamos a nossa maneira de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, quando nós atualizamos a nossa mente, quando nós atualizamos o nosso estilo de vida. Você já deve ter percebido que há profissionais que param no tempo. E tem aqueles que estão sempre atualizados. Estão sempre fazendo cursos, né? A consulta dele de ano em ano, a gente percebe que é mais cara. Por quê? Porque ele não parou no tempo. Ele está estudando, ele está viajando para fazer os congressos, ele está fazendo novos cursos, lendo outros livros, e tem aquele que parou, eu aprendi isso e assim eu ficarei. Ele permaneceu num tempo, talvez no tempo da faculdade dele só. No tempo que ele fazia algumas coisas, e naquele tempo era bom, naquele tempo ele era o melhor. Mas o tempo passa. É igual um atleta, né? Um atleta, ele tem o auge da vida dele, porque depois tem alguém que começa a passar ele. Ou talvez até, como a gente está falando aqui de celular. Lá nos anos 90, quem tinha aquele Motorola que parecia um tijolo, você era o cara. Hoje, nem de museu você não acha fácil aquilo lá. Por quê? Teve um tempo. Então, talvez um dia a sua mentalidade funcionou para aquele tempo. Talvez a sua mentalidade para os negócios funcionou para aquele tempo. Talvez quando você começou o seu relacionamento, aquela mentalidade funcionou para aquele tempo. Mas às vezes
Um amadureceu e o outro não. Às vezes coisas mudaram, mas aquela cabeça permaneceu. Aí isso dá problema. Aí isso nos deixa desalinhados. E nós precisamos estar atualizados, alinhados com Deus. Alinhados em tudo. Em todo o tempo, em todos os dias, nós precisamos ter essa fome, a boa fome. A fome de crescer. A fome de agradar ao Senhor. A fome de aprender. Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso me tornar um homem melhor? Um pai melhor? Um profissional melhor? Como que eu posso? O que eu posso investir mais na coisa certa? E a gente sabe. 90% das coisas que a gente precisa fazer, a gente já sabe o que tem que fazer. Não faz porque não tem disposição, não botou força ainda. Quantas pessoas que até hoje não se dedicam à palavra de Deus? Se tiver uma pessoa contando uma história, falando uma coisa, se eu vier aqui, ou o pastor, ou está assistindo um vídeo aí, alguma coisa, ele não tem profundidade teológica para saber se isso é verdade, se isso faz sentido ou se não tem, infelizmente. Se alguém estiver falando uma bobagem, ele não sabe se aquilo é uma bobagem. Fala, olha, que coisa, né? Olha, é isso mesmo, está na Bíblia, mas ela não vai consultar. É a mesma coisa em todas as áreas. A pessoa tem a oportunidade de buscar discernimento, conhecimento, profundidade, mas ela prefere viver no raso. Ela prefere fazer o que todo mundo está fazendo, falar como todo mundo está falando, mas eu falo que eu quero ocupar lugares altos. Eu falo que eu quero estar sempre por cima, mas trabalhando e investindo como a massa, como a média, como a maioria das pessoas faz. E a gente sabe, hoje em dia, já falamos sobre isso, hoje em dia nunca foi tão fácil uma pessoa se destacar. Antigamente tinha pessoas muito mais comprometidas, muito mais dedicadas, determinadas. Hoje em dia é um nível muito baixo assim, da maioria das pessoas. Então nunca foi tão fácil a pessoa se destacar. A gente tem muitas vezes alguns problemas aqui com os profissionais que vêm aqui, porque é uma falta de sequência, de disciplina. Já teve semanas que eles vinham uma vez e sumiam o resto dos outros dias. Eu falei assim, como é que esse povo ganha dinheiro? Não é porque a gente vem aqui com a cabeça, assim, nossa, é 7 vezes por 7 dias na semana trabalhando, quase 24 horas. Aí a gente vai, tá bom, chama um cara, chama outro. É um padrão. Aí a gente para e olha, puxa, parece que pelo menos o pessoal do Brasil, lá morei muitos anos em São Paulo, não é assim não. A gente tá melhor nesse nível, nesse quesito, pelo menos nesse quesito. Nesse quesito parece que está melhor. Porque é algo assim, sobrenatural. Eu fico até brincando, esse povo não tem hipoteca para pagar, não? Porque vem aqui, aí depois não aparece mais, aí depois volta, assim, então, mas você pica aqui, pica ali, não termina o negócio, aí atrasa, aí tem que chamar, aí tem que ficar chamando, cobrando, tem que ficar em cima. Não, amanhã, posta. É desse jeito, pessoal. Desse jeito, o bispo Anderson veio direto. Posso trabalhar à noite? A gente não está mais falando nada. Assim, vem a hora que você quiser. Quer trabalhar até 1h? Vem, pode vir. Eu estou indo, hein? Leva 2h30 para chegar. Nossa, mas está indo mesmo? De onde ele veio? De Miami, não sei. Mas quer, sim, nossa, a crise, está difícil. Não, eu estou desalinhado. Eu digo, meus lábios dizem uma coisa, mas a minha vida é outra. E o mundo, a vida espiritual, os resultados, eles não estão alinhados ao que a minha boca está dizendo, ao que eu digo que eu quero. A minha vida é um resultado daquilo que eu estou falando, fazendo, agindo, não aquilo que eu estou dizendo da boca para fora. Eu quero muito vencer. O que eu estou fazendo para vencer? Quanto que eu estou comprometido com vencer? E o que é vencer, na verdade?
O que é vencer? Tem gente que acha que vencer é ficar rico. Tem muita gente rica, mas é sozinha, é infeliz, é frustrada, se mata. Eu gosto sempre de lembrar dos artistas, né, que são tão famosos. Tem gente que se mata, tem gente se matando todos os dias. Mas o que chama a atenção? O que fica famoso? É um artista, é aquele que ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. O problema é o dinheiro? Claro que não. O problema é ficar famoso? Não. Mas para o quê? Qual o propósito daquilo? Se uma pessoa acabou se tornando Billy Graham, por exemplo. Billy Graham se tornou famoso. Mas por quê? Porque ele levava a palavra de Deus. Porque ele não queria ser ele o famoso. Ele queria que Jesus fosse famoso. Mas tem aqueles que ele quer ser o destaque. É ainda aí onde se desvirtua. Como você deve saber. Essas maiores cantoras assim, mais famosas da atualidade, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Whitney Houston, Mariah Carey, todas essas daí começaram cantando nas igrejas. Só que o talento delas, elas usaram para si mesmas. Ao invés de glorificar o nome do Senhor, elas quiseram ser glorificadas. Então aí a gente vê, né, as maluquices, as atitudes, as colocações, a vida, né, toda bagunçada, porque saíram do propósito, saíram daquilo que deveria ser o lugar delas, para que eu diminua e o Senhor cresça. A gente vê, por exemplo, esses jogadores de futebol, né, eu já até citei isso, né, uma pessoa forte, tão forte nas redes sociais como um Neymar, por exemplo, se usasse aquela potência para evangelizar, não é nem para ficar lendo versículos ali no canal dele, mas se ele tivesse boas atitudes ali, né, mostrando para esses jovens, aí, acho que ele deve ter quase 200 milhões de seguidores, mas são coisas vazias, testemunhos prejudiciais. A gente até agradece que ele não usa mais faixinha de nada, que ele não aponta mais para o céu quando faz algum gol, né? Não sei nem se está fazendo gol também, não acompanho já faz tempo, né? Mas antigamente usava faixinha, camisetinha, hoje ainda bem que não usa nada, porque tudo serve para envergonhar, né? É a família bagunçada, tudo bagunçado, não cresceu. Não cresceu. Quis conquistar o mundo, mas não tem maturidade, não tem caráter. Então Deus quer abençoar. Deus quer, Deus dá talentos. Eu citei para você algumas pessoas muito talentosas, mas que elas usaram para si, para os seus próprios prazeres, não para a glória de Deus. Então muitas vezes estamos desatualizados, desalinhados, e a gente precisa de discernimento. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas 12. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Então, esses 200 líderes sabiam como o povo deveria agir, e eles comandavam todos os seus parentes. O que nós temos visto que tem desestabilizado as famílias é exatamente isso. A sociedade está bagunçada porque as casas, as famílias estão bagunçadas. E aqui nós vemos, os cabeças, né? Os 200 chefes daquela tribo que sabiam conduzir as suas famílias. E essa condução, obviamente, tinha que ter um padrão, não eram 200 cabeças diferentes. Eram 200 cabeças alinhadas a Deus. Então eram 200 líderes alinhados a Deus que conduziam bem a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus parentes. E tudo caminhava da forma certa, que é o que nós sempre devemos lembrar. Quando a gente fala, porque a sociedade está um caos, porque essa geração está perdida, quem é culpado dessa geração? Dos anos 2000 para frente, é a geração dos anos 70, 80. Nós temos essa responsabilidade. Não é essa geração,
Eles nasceram, como eu sempre falo, como uma folha em branco. Todos nasceram bebezinhos. Todos nasceram de uma mãe e não sabiam nada. Então, o problema não é desta geração, o problema é da anterior, que se omitiu, que se afastou, que se desalinhou com Deus. E nós vemos isso. Então, o problema não está fora, o problema está dentro. Está dentro da minha casa, está dentro da minha vida espiritual. Não posso reclamar que está tudo uma bagunça lá fora, se está tudo uma bagunça dentro também. Então, esses 200 líderes sabiam como lidar em qualquer circunstância, porque eles tinham um dom do discernimento. A gente precisa buscar esse entendimento. Eles sabiam o tempo das coisas. Nós sabemos o tempo de Deus para nós? Nós sabemos? Qual é o tempo de Deus para você? Qual é o tempo? Às vezes a gente se engana. Eu acho que é tempo disso. Será mesmo? Você consultou quem, o quê? Eles consultavam a Deus. Por isso que eles tinham sabedoria, por isso que eles tinham resultados bons. Então qual é o tempo de Deus para você? Olha aqui o que diz em Lucas 7. Todo o povo, até os publicanos, que eram os corruptos, ouvindo as palavras de Jesus, vamos juntos, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Então, todo o povo, até os publicanos, que eram os mais corruptos, trabalhavam para os romanos, extorquiam o povo deles, os irmãos deles, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas, vamos juntos, os fariseus, os religiosos, olha o problema aí de novo. O problema não está lá fora não, pessoal, o problema está aqui. O problema não está lá no mundo, o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. O problema está aqui, onde falta luz. Se falta luz em mim, se falta luz em você, as trevas aumentam ainda mais. Então, mas os fariseus, os peritos da lei, fala comigo, por favor, rejeitaram o propósito de Deus para eles. Rejeitaram o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para nós, pessoal? É de derrota, é de fracasso, de miséria, é de escravidão. Eles não estavam atrás do Messias uma vida inteira, por séculos e milênios. Pois é, estava na cara deles. Mas eles rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Não, João é um esquisitão, ele come gafanhotos, ele se veste de roupa de camelo, ele é estranho. Não, Deus não está nesse cara, ele nem sabe direito a palavra, ele não fez uma faculdade, um curso teológico. Ele não sabe, eu não quero ser batizado, eu não quero nascer de novo, eu não quero começar um novo tempo da minha vida. Não, eu estou bem. Eu estou bem. O que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando. Eu não quero mudar. O povo, até os corruptos, os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram, eu preciso batizar. Sendo batizados por João, eu preciso mudar de vida, eu preciso recomeçar a minha vida, eu preciso me afastar dos meus velhos hábitos, das mentiras, do engano que eu acreditei tanto tempo, eu quero uma vida nova, como o Zaqueu. O Zaqueu era o publicano, só que ele decidiu mudar de vida. No 31, a que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças, olha só, imaturos. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, olha só, olha a confusão da cabeça deles. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. Era um homem, um nazireu, era um homem separado. Ele jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio.
Beleza, ok. Não gostaram do padrão dele, ok. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, ao contrário, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está o comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas como é que é certo então? Qual é o jeito certo? Você já deve ter visto aquela charge, que eu acho que tinha quatro quadradinhos, que é das 2 pessoas e um jumento. Quem já viu essa charge? Vê se você acha, John, por favor. Era assim, tinha duas pessoas, tem 2 versões, né? Uma era um velho e uma criança, outra era um casal e um jumento. Aí, tá lá os 2 andando do lado do jumento, aí alguém para e olha, puxa vida, mas eles não pensam, né? Por que não anda em cima do jumento? Né? Tem um jumento aí, não está carregando nada, por que não anda? Aí tem a outra, a da frente, está os 2 em cima do jumento. Ah, meu Deus, mas olha só, coitadinho do jumento, não tem noção, ó, 2 pessoas pesadas machucando o jumento, cansando o coitadinho, sofrendo ele. Aí tá bom, aí só está o homem em cima do jumento. Assim, nossa, meu Deus, olha só que coisa, que homem, olha só, que homem deixando a mulher andar e ele lá no conforto. Aí tinha outra lá que a mulher estava em cima do jumento e o homem no chão. Olha só que mulher sem consideração, olha que coisa terrível. Ou seja, qualquer cenário vai ter algum chato para encher a paciência. Por isso que a gente precisa ter identidade. A identidade do Senhor. Veja aqui, ó. João era nazireu, era separado, jejuava e não tomava vinho. Ele tem demônio, só pode ser. As coisas que ele fala, raça de víboras, arrebendam-se, só pode ter demônio. Aí Jesus estava com o povo, né? Porque qual foi o problema dos religiosos, que é o problema de dos cristãos por muitos anos? O se excluir da vida, o se excluir da sociedade. Não vamos mexer com política, porque esse negócio aí é do demônio, é do diabo. E o demônio, o espinheiro, ocupou todos os espaços. Não vamos nos envolver nisso, não, vamos orar, não. Tem que estar lá no meio, porque se eu não ocupo um espaço, o diabo ocupa espaço. Então nós vemos aqui, ó, de um jeito ou de outro tinha provocação. De um jeito ou de outro alguém enchia a paciência. Não, ele agora está com o povo, ele está comendo, bebendo, ele está levando, ele está lá no meio das pessoas. Os religiosos, não, esse povo aí é pecador, eu não quero. Como é que você vai mudar uma pessoa, pessoal? Como é que você vai ajudar alguém sem estar com aquela pessoa? Como é que você quer mudar o mundo? Nossa, eu quero levar a palavra, mas eu só prego, né, para pessoas que está tudo com a vida arrumada, entre aspas, né? Acha que está arrumada. Não, eu tenho que ir lá e mostrar, eu tenho que mostrar a diferença. Não é que você vai lá e vai falar, você está errado nisso, naquilo. Quem fazia isso eram os religiosos. Mas você vai lá com amor e com o seu estilo de vida, com as suas palavras. Você mostra o caminho, você mostra o padrão. Se está todo mundo falando, vamos fazer assim, vamos separar, vamos agir dessa maneira. Não, você mostra, eu tive esse problema, mas eu fiz assim e deu certo, vai dar certo com você também. Eu tive essa situação, eu lutei com a fé, eu lutei, eu fui na palavra, eu orei sobre essa situação, eu parei de brigar em relação a isso, eu parei de tentar forçar uma situação e eu fui lá e eu venci. Ou seja, já aí é outra diferença. Os religiosos, todo momento que aparece um religioso aqui, ele está falando alguma coisa pesada e chata. Né? A pessoa é curada, mas esse é o dia errado para curar. Não, mas foi do jeito errado, a forma errada, no momento errado, no lugar errado, está tudo errado, tudo errado. Lembra antigamente? A gente teve uma fase que foi assim. Hoje, infelizmente, é sempre os opostos. Né? A gente lembra da época lá que a mãe e o pai era assim, era na cinta, no chinelo, não podia piscar, respirar. Aí depois hoje, né, deixa assim, fazer o que quiser, dar tapa na cara da mãe, né, e essa loucura. A religião fez a mesma coisa. Hoje a gente vive essa ultra graça, que você pode viver do jeito que você quiser, que Jesus vai te perdoar e você vai dar tudo certo na sua vida. Está tudo mentira. Mas teve aquela fase que tudo era pecado.
Pecado, 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 você vai para o inferno, para o inferno, para o inferno. Sempre mostrando, tentando botar o medo do inferno, o medo do diabo. Tinha um monte de crente que tinha medo do diabo. Quando, na verdade, nós precisamos fazer como Jesus. Ao invés de mostrar o peso, ó, você vai para o inferno, ó, isso é pecado. Eu preciso mostrar, isso para as crianças é muito importante. Por isso que eu nunca posso falar assim, ó, se você não se comportar, você não vai para a escolinha, você vai ficar no culto. Peraí, o culto é problema? Não, a gente tem que prestar atenção, às vezes não é de maldade. Assim, você vai ficar no culto, hein? Não, peraí, o culto não é o problema, é a palavra. Mas aí vai botando, nossa, ficar no culto é castigo, ficar no culto é castigo. Não, ao invés de falar do medo do inferno, eu falo do prazer de buscar a Deus. Olha que privilégio, olha que bênção, olha como é gostoso buscar a Deus. Mas não pode isso, não pode aquilo, não pode ir para a balada, não pode beber, não pode fazer, não pode assistir tal coisa. Não, você pode fazer o que você quiser. Jesus aqui, ele estava com as pessoas, ele bebia vinho, mas você não vê ele embriagado. Ele estava com as pessoas, mas ele não saía de perto das pessoas falando palavrão igual aquelas pessoas. Ele não saía falando piada suja igual aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas saíam de perto de Jesus vigiando a mente, vigiando a língua. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha a identidade certa. Então você vai num lugar, você não pega, você não é uma esponja. Está todo mundo falando negativo, eu também saí de lá, é verdade, está tudo ruim. Está todo mundo falando pesado, também, é verdade. Né? E aí começa a assistir alguma coisa, começa a assistir um filme, uma série, começa a falar bobagem, falar pesado. Opa, peraí, qual está sendo a sua influência? Então, é diferente, olha a perspectiva. Jesus mostrava o prazer do reino de Deus. Os religiosos viviam falando, você está no pecado, vai se santificar, você vai para o inferno, vamos apedrejar, olha a diferença. Então Jesus mostra o prazer em servir a Deus. Você não vê Jesus abatido, aflito, você vê ele feliz, ele em paz. Então a gente vê que as pessoas estão sempre reclamando. De todo jeito vem um problema. Então nós precisamos analisar isso. Quem não quer mudar, ela está sempre apresentando um motivo fora dele para não agir. Então João Batista tinha demônio. Jesus comia e bebia demais. Comia e bebia demais. E as pessoas, quando elas não querem mudar, veja, nem um lado e nem o outro, eu posso apresentar uma desculpa para não querer mudar. Aqui, até os pecadores, os publicanos, eles reconheceram a falha deles e foram lá para mudar de vida, para se batizar. Mas os religiosos, eles já estavam muito bons, muito preparados já, estavam muito certinhos, eles não precisavam de arrependimento, que foi o que Jesus falou, que ele veio para aqueles que estão perdidos e aflitos, para as ovelhas perdidas, para os que estão doentes. Então ele até falou, ele deu uma provocada, uma espetada neles, né? Quando ele falou que o Filho do Homem veio para aquele que estava perdido, para aquela ovelha que estava perdida, e não para aquelas 99 que não precisam se arrepender. Não precisa se arrepender, você não precisa de médico, você não precisa de pastor, você já sabe o seu caminho. É isso que ele foi falar. Então tem gente que está perdendo a vida porque está fora da direção de Deus. Eles pedem sinais, eles pedem respostas, mas o que cabe à pessoa fazer, ela não faz. Eu não vou para Jesus porque ele come e bebe demais. Eu não vou para João Batista porque ele é esquisito demais. Não, você não quer mudar. Você não quer se submeter à verdade. Aqui em Mateus 16 diz assim, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal. Olha só, quem estava pedindo um sinal aqui? Fariseus e saduceus, dá um sinal. Manda mais uma palavra, dá mais um sinal para a gente, para que a gente pudesse crer.
Até o último minuto de Jesus tinha gente pedindo um sinal, gente. Se você ler as passagens, até na cruz eles estavam pedindo um sinal. Desce daí que a gente crê em você. Agora? Agora? Ah, tá bom. Não vai. Quem não quer, não quer. Pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu, ele respondeu: quando a tarde vem, a gente sabe ver isso aqui também. Quando a tarde vem, vocês dizem, vai ter bom tempo, porque o céu está vermelho. A gente aprende a reconhecer, esse dia vai chover. Né? Esse dia aqui vai ter tempo limpo, tempo firme. É de manhã. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Olha só, a gente sabe reconhecer. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Qual foi a pregação de Jonas, pessoal? Ele foi para Nínive fazer o quê? Arrependam-se, arrependam-se. Esse é o sinal de Jonas. Arrependimento. Nós vivemos nessa geração adúltera e perversa. Cristãos, crentes, que fazem parte de uma geração adúltera e perversa. Perversa nesse sentido, eu não quero me submeter à palavra. Adúltera, por quê? Porque trai esposa? Às vezes sim, né? Mas não é o caso que eu estou falando. É no sentido de ter outros deuses, outros ídolos. O Deus trabalho, o Deus ego, o Deus orgulho, adúltera e perversa. Aí você pede um sinal, não tem gente, você já deve ter visto isso de monte, a gente que está nesse meio, a gente já viu isso diversas vezes. A pessoa pula de igreja em igreja pedindo um sinal. Não, porque eu vou lá em tal lugar que a profetisa vai falar comigo. Eu vou receber lá uma revelação. É isso daqui, ó, me dá um sinal. Não, não tem sinal. Eu preciso me ajustar. Eu sei ver os sinais do tempo, ó, eu estou vendo, ó, vai chover, vai fazer sol, né, mas eu não sei interpretar o sinal dos tempos. Olha como é que está a sociedade, olha como é que está tantas igrejas, né, esse monte de escândalo, e imoralidade, e coisas erradas. Olha o sinal, olha o sinal. Olha quantos sinais, brigas, divisão. Olha quantos sinais, eu estou achando, esperando mais um sinal para eu mudar? Não, se agora isso acontecer, eu vou fazer. Não vai. Ou eu decido fazer, porque eu reconheço o sinal de Jonas, o sinal do arrependimento, e lá os ninivitas se converteram, se arrependeram, um povo ímpio. Ou eu não vou fazer. Veja que a palavra diz isso. Agora eu me esqueci. Lembrei. Quando Paulo, acho que em Atos, quando Paulo estava lá pregando, lá em Roma, na casa que ele conseguiu alugar, ele falou que ele estava lá pregando para todo mundo. E ele falou, os gentios vão ouvir. E os judeus se levantaram lá, todos nervosinhos, lá batendo o pezinho duro, batendo porta. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente vê em Ezequiel também, Ezequiel pregando para os gentios, mostrando para o povo, por quê? Porque o povo não queria ouvir, os judeus não queriam ouvir, o judeu já estava tudo perfeito na vida, está tudo acabado, né? Está tudo errado, estava no exílio, foi perseguido de todo jeito, mas eles estavam certos, sempre certo. E aí, a palavra falando, eles vão me ouvir. Os ninivitas ouviram. O Jonas não ouviu Deus. O Jonas, que era o crente aqui, não ouviu Deus. Mas os ninivitas ouviram. Os fariseus não queriam ouvir a pregação de Jesus. Eles não queriam ouvir a pregação de João Batista. Mas os publicanos, os pecadores, ouviam. Então veja, pessoal, o problema não está fora, o problema está dentro. Está dentro. Geração perversa.
Eles pedem sinais. Hoje em dia a gente vive num tempo onde a gente tem muito acesso à informação. Tem gente que é bem informada em muitas coisas, sabe do que está acontecendo na política, sabe o que está acontecendo na bolsa, mas não tem revelação de Deus para a própria vida. Ele é bem informado, ele sabe falar de assuntos, ele discorre sobre assuntos diversos, conhecimentos gerais, mas ele não tem discernimento da própria vida. Nós precisamos de renovação mental, de renovação de discernimento espiritual, para conduzir bem a nossa família. Deus não vai falar algo novo, sem que eu tenha feito a ordem, cumprido a ordem anterior. Lembra do Abraão e do Isaac? O Senhor falou: Abraão, pega o seu filho e vai para o monte, e lá você sacrifica ele. Sim, Senhor. Dia seguinte, foi lá. E se ele não tivesse ido? Mas ele foi. E quando ele estava lá com o punhal na mão para enfiar no coração de Isaac, Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Então como é que eu vou ouvir o Abraão, Abraão, não toque no rapaz, se eu não ouvir, Abraão, sai de onde você está e vai sacrificar? Aí eu estou pedindo, Senhor, me manda uma palavra, Senhor. Senhor, me dá uma direção. Ele já deu. Ele já deu, ele não pode dar uma nova sem cumprir a primeira. Eu vou ficar esperando. Vou ficar esperando. Porque ele não vai falar outra coisa diferente. A palavra, tem épocas, né, que a palavra vem e basicamente são todos os cultos o mesmo tema, praticamente. Isso tem que ser um entendimento. Eu já ouvi essa palavra 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Então, pelo jeito, não resolveu, né? Porque se o senhor está mandando a palavra de novo... Teve um assunto aí que a bispa, acho que ela falou quase o mês inteiro. Umas 2 semanas, no mínimo, ela falou do mesmo assunto. Agora me fugiu. Talvez vocês me lembrem. Por quê? Porque o senhor está falando, a pessoa não quer ouvir. Eu quero um outro sinal, eu quero uma outra palavra. Não, eu quero uma palavra de vitória. Essa é a palavra da maior vitória da sua vida. Se eu estou alinhado com Deus, se eu estou atualizado com Deus, essa é a minha maior vitória da vida. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que ainda não tem caráter para suportar a bênção? Um pouquinho que Deus começa a abençoar, maltrata os outros, se acha alguma coisa, deixa de depender de Deus, não busca mais a Deus, não ora, agora não tem tempo para nada. Mas é claro que Deus não pode abençoar. Mas minha vida está assim, está assado, eu estou na igreja, eu faço isso, não anda, mas não vai andar mesmo. Porque eu estou pedindo ainda um sinal e o Senhor está esperando eu fazer a minha parte. Eu fazer os meus ajustes, eu buscar discernimento. Eu não vou buscar, eu vou também, mas eu não posso buscar, Senhor, manda mais clientes, manda mais negócios. Não, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, porque com sabedoria, olha o que Abraão fez, o que Salomão fez. Olha aqui com sabedoria, o que ele fez. Quanta coisa que aquele homem fez quando ele teve sabedoria. Então a gente precisa sair daquele tempo antigo e entrar num tempo novo. A vida não vai mudar se a minha maneira de enxergar as coisas não mudar. O seu casamento não vai mudar se a sua maneira de enxergar esse casamento não mudar. A sua vida profissional não vai mudar se você não mudar a maneira de enxergar os seus negócios. Se você não é um dizimista ofertante, que é a base, você não vai prosperar além do que você já tem feito. Se você ainda tem mentiras nos seus negócios, você não vai prosperar, porque Deus não pode abençoar alguém que está desalinhado a Ele. Se você não tem excelência, o ímpio que tem mais excelência vai passar ao seu lugar. Se você ainda é indisciplinado, se você não tem pontualidade, se você não dá retorno, se você é desorganizado, Deus não tem como abençoar. Deus não tem como abençoar. Deus não vai mudar a sua vida se a sua mente não for mudada. Deus não pode abençoar o casamento de uma pessoa que a hora que ele sobe no tijolinho, ele já começa a maltratar os outros. Ele ainda não chegou em lugar nenhum, mas eu subi um tijolinho assim, eu não preciso de você. Deus não vai abençoar. Se eu não invisto no meu crescimento interior,
se eu não separo, se eu não começo a levantar um pouco mais cedo, e eu busco a Deus de uma forma diferente. Eu não faço aquela oração de 30 segundos. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe meu dia, amém. O que foi isso? O que foi isso? Você foi impactado por essa oração? Não, porque eu quero que os meus filhos assim, sejam um tiro, um tiro. Quanto que eu tenho investido nesse tiro, para eles sejam assim, ousados, corajosos? Eu tenho investido o quê? Tenho botado força, fé, coragem? Ou tudo que vem, chega com uma coisa da escola, uma brincadeira errada, eu não estou vendo, não estou acompanhando, está falando palavrão, está com brincadeira esquisita, com brincadeira agressiva, eu estou vendo que está botando de castigo 2, 3, 4 vezes por dia, está dando chinelada, não está adiantando nada. Eu estou lá, não oro, eu não pego a Bíblia e vejo assim, menino, cala a boca, sai daqui, fica quieto. Não, peraí, o que a palavra diz? Vem aqui, deixa eu te mostrar isso daqui. A palavra, mas eu não sei mexer na Bíblia. Peraí, deixa eu procurar aqui, do que fala, versículos sobre tal assunto. Beleza. Aí você tira a onda com o seu filho, você já olhou aqui, você vê aqui, aqui, aqui que o papai vai mostrar aqui para você, a mamãe vai mostrar aqui para você, que está aqui na palavra. Você já tinha tirado a colinha aqui no Google. Não tem problema. Isso é um processo. O importante é começar. A palavra está falando que quem age assim tem essa consequência. A palavra está dizendo. A palavra de Deus está falando. Mas não ora, deixa lá as 3 palavrinhas evangelizando o seu filho, deixa lá a vida é uma viagem evangelizando o seu filho, deixa lá o Superbook evangelizando o seu filho, né? Ele vai ter muita força para não ser cooptado pela imoralidade, por assédios, por rede social. Não vai ter força. O mais forte prevalece. A influência mais forte prevalece. Simples assim. Então, aquilo que está te influenciando mais é o que está ganhando território na sua vida. Se é bom ou ruim, aí é você que diz. É você que diz. Quanto que eu estou crescendo? Quanto que eu estou dependendo do Senhor? Quanto que eu estou vigiando? A palavra está vindo. Quanto que eu vou sair da porta para fora e falando do mesmo jeito? Adjetivando, né? Amaldiçoando ou abençoando as pessoas. Chamando a pessoa daquilo ou daquilo outro. Quanto que da porta para fora eu já saio de uma forma diferente? Quanto que eu estou pensando de uma forma diferente? Quanto que eu estou agindo? Tá bom, começou segunda-feira. Nossa, mas que sono, eu podia ter dormido mais cedo, acordado por oração de Jabes, às 4:30 da manhã. Não, vou descansar um pouquinho mais. Então, são esses detalhes, pessoal, que Deus está observando. As oportunidades que eu tenho para crescer, eu estou desprezando as bênçãos. Desprezando. Tempo que eu poderia estar lá crescendo, investindo, eu estou lá na preguiça, no ócio, assistindo qualquer porcaria. Mas não posso ter um lazer? Claro, assista ao seu filme, assista a alguma coisa que você está com vontade, mas não deixe para a última coisa as coisas de Deus. Eu gosto de assistir tal filme, tal tipo de filme. Saiu tal filme, agora saiu Missão Impossível. Eu queria assistir esse filme e tal. Assista. Mas você já leu sua palavra? Você já foi lá e orou com a sua família? Né? Você lá, assistiu o seu programa? Vamos lá, o arroz com feijão, o mingauzinho. Você assistiu lá o programa da Bispa, Mudança de Vida Hoje? Deus tem mudança de vida para você hoje, não é amanhã nem ontem, é hoje, porque hoje é o dia que eu tenho. Não, mas é que não deu tempo. Olha só, tenho certeza que todo mundo levantou e já foi ver alguma coisa no celular. Então, são as prioridades. São as prioridades, a palavra está falando, eu quero um sinal, a minha vida não está mudando, por quê? Vamos olhar os princípios, integridade, excelência, domínio próprio. Se você pega lá, a Gálatas 5, tem lá as obras da carne e o fruto do Espírito.
Você se olha nos dois, qual você tem mais? Consciência. Isso nos traz consciência. Eu estou mais com as virtudes do Espírito Santo, ou eu estou mais carregando obras da carne? E a gente vai trazendo, consciência, minha vida está caminhando, a minha vida não está caminhando, ou está meio devagar, ou está indo para trás, eu estou perdendo. Então, da tribo de Issacar haviam 200 homens que sabiam discernir os tempos e conduzir bem a sua família. Eles conduziam bem os tempos. Algo não tá bem. A gente precisa abrir um jejum sobre isso, vamos orar sobre aquilo outro, meu filho, não é esse o caminho, a palavra diz isso. Os homens de Issacar tinham uma postura diferente. Eles tinham Jesus na frente deles, eles mataram a maior bênção da vida deles. Às vezes a gente tem a maior bênção das nossas vidas na nossa frente e a gente está matando, a gente está perdendo as oportunidades. A gente não pode ter, a gente pode ter as melhores oportunidades, uma família abençoada, a oportunidade de crescer, inteligência, saúde, e a gente está matando os nossos sonhos, matando a fé das pessoas. São análises muito importantes que a gente precisa fazer. O povo saiu do Egito, mas ainda carregava, aquela mentalidade antiga. Eles ainda carregavam aquela mentalidade escrava. Os escravos, eles têm medo do desafio. Escravo tem medo de faltar, tem medo de acabar. Essa é a mente de escravo. O escravo, ele ainda carrega expressões antigas, ele carrega padrões antigos. O escravo, ele ainda é imaturo. O escravo, ele ainda é ingrato. Você vê que eles eram tão ingratos com Deus, tão ingratos com Moisés, eles reclamavam da comida. Eles reclamavam, quando chegou o maná, era a comida dos anjos, era o pão dos anjos. E depois, quando eles estavam enjoados lá, porque não entraram na terra, Então Deus falou que ia proteger, que ia guardar. Era para eles terem ido, entrado na terra e crescido na terra que mana leite e mel. Mas eles não quiseram. Aí Deus não deixou morrer de fome. Então, a culpa do cardápio ser todo dia o mesmo era deles. E aí já chamaram a comida de comida miserável. Aí Deus se irou demais, porque tudo está ruim. Fala de parar toda hora, fala de voltar toda hora. Essa é a mente escrava. Pode ver, uma pessoa que tem mente escrava, ela é ingrata e ela é imatura. Ela está o tempo todo falando de problema, falando do outro, falando de parar, falando de desistir. Essa é a imaturidade. A imaturidade e a ingratidão revela uma mente escrava, pessoal. Me dá um sinal, me ajuda a ver. A palavra está falando já. Você é uma pessoa ingrata ou você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa madura que sabe resolver as coisas ou você é uma pessoa imatura que age igual uma criancinha de 3, 4, 5 anos? Aí você está vendo se a sua mente é livre ou se a sua mente é escrava. Uma mente livre, ela não fica como a palavra diz. O Senhor falou, esse povo só me busca por comida e bebida. Esse povo só busca por necessidades carnais. Uma pessoa livre, uma pessoa que tem uma mente livre, ela tem sonhos altos. Ela quer prosperar, sim, ela quer crescer, sim. Mas o foco da vida dela não é o que ela vai botar somente lá no guarda-roupas dela. Mas o foco dela é quanto ela vai impactar essa geração, impactar a vida das pessoas. O foco dela é essa. O povo buscava só por comida e bebida. O que eu vou comprar? O que eu vou fazer? Onde eu vou gastar meu dinheiro? 60% ou mais dos brasileiros, tudo que ganha, gasta, pessoal. O nosso país é só um milagre. E o milagre começa da mudança da mente, na dependência de Jesus. A maioria da população no nosso país, ela não se organiza financeiramente. E o pouco que ela tem, ela queima em bobagens, ela queima em apostas.
pessoal reclama aí, né? Está falando agora das tarifas do Trump. Só que saiu uma pesquisa que eu acho que 140 ou 160 bilhões de reais já saíram do Brasil, e não é culpa do Trump. Saiu para os sites de apostas. Foi para Malta, foi para a Inglaterra, foi para a Holanda, foi para os países que têm sede de bets. Então o problema não está no Trump, não está fora, está na minha vida, eu não quero me organizar, demora muito, é muito pouco, mas você passou tempo e você não fez do mesmo jeito. Então a pessoa não faz a parte dela, não se organiza, não vou gastar tudo. Não vou comprar tudo em iFood, eu não vou gastar tudo no mercado, não vou gastar tudo no shopping, eu não vou comprar tudo na Temu. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou dizimar e ofertar, eu vou guardar um pouco, vou investir um pouco, eu vou usar, tá certo, vou usar. Mas não, tudo que entra sai, o pouquinho que tinha eu vou investindo, porque agora eu vou ficar rico na bet, porque o cassino é o jeito inteligente de ficar rico. Ora, todo mundo que aposta é rico. É assim, pessoal. Todo mundo que aposta é rico, todo mundo que entra no cassino sai rico de lá. Por isso que o cassino está sempre quebrado e feio? Não. Mas agora, porque na minha vez, olha o diabo aí, com você será diferente. Todo mundo, é porque o outro não sabia jogar. É porque o outro, mas comigo, eu vou dar um jeito. É um Sansão na vida, só que sem a força de Sansão. Eu vou e vai acontecer do mesmo jeito. Sairei e vai dar tudo certo. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quero levar e no final vai terminar tudo bem. Como isso é possível? Não é nem lógico, não é nem inteligente. Eu vou comer tudo o que eu quero, eu vou terminar com uma saúde assim, maravilhoso, com a pele assim, lisinha, não é nem lógico. Eu vou usar tudo que entra, eu vou comprar, eu vou encher meu guarda-roupa, eu vou encher minha geladeira, e no final da minha vida eu vou ter assim, um descanso, vou ter reservas, Não é lógico, não é inteligente de pensar isso. É só a gente parar e pensar qual que é a lógica disso. Então nós precisamos entender. A pregação de Jonas foi do arrependimento. Tudo que eu planto eu vou colher. O povo estava na terra da abundância, na terra que manava leite e mel, mas eles não mudaram a mentalidade ainda. Agora que eles tinham que plantar, mas a palavra diz que já tinha a cidade pronta e já tinha a terra arada, a terra cultivada lá. Mas agora, eu tenho que pegar só um pouquinho, né? Eu tenho que cortar lá, tirar o mato, fazer as coisas. Não, agora eu queria saudade do maná, que recebia maná todo dia de manhã. Não é maluco isso? O maná se tornou comida miserável. Quando eles entraram na terra prometida, o que a palavra diz? Cessou o maná. Deus não quer você na papinha o resto da vida. Agora você vai se desenvolver. É assim que um pai e uma mãe inteligentes fazem com os filhos. Não tenta cercar, proteger, meu Deus, vai cair, vai morrer, vai quebrar a cabeça, não dá conta de nada. Não. Vai, levanta. Vai fazer suas coisas. Vai, você pode, você consegue. É isso que Deus faz com a gente. Entrou na terra, por 40 anos, né? Perderam a família, o pai, a mãe, morreu todo mundo. O avô, né? Que todo mundo queria voltar. Ok, agora entrou. No dia seguinte, acabou o maná. Mas como assim, Senhor? E agora? Cadê o maná? Eu gostava tanto do maná. Não, agora vocês vão construir as suas coisas. Você vai desenvolver agora a sua resiliência. Você vai desenvolver as suas habilidades. Você não pode ficar mais no Bolsa Família pro resto da vida. Você tem que sair, né? Você tem que se desenvolver. Olha o que diz em Mateus 9. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão.
Pelo contrário, põe-se vinho novo, alegria, força, saúde, em vasilhas de couro novas, mentalidade renovada. Senão, o que acontece? Eu vou rasgar, eu vou perder as minhas bênçãos. E ambos se conservam. Olha só, eu recebo a bênção e eu cresço na bênção. Não é eu recebo a bênção, Deus me ajuda, Deus me abriu uma porta, eu vou lá e estrago tudo. Tem gente que infelizmente é assim. É uma pena, mas quem tem que mais querer a mudança da pessoa é a pessoa. Não sou eu, não é você, não é o parente, não é a esposa, não é o marido, é a própria pessoa. Deus quer a nossa vitória. Mas tem gente que infelizmente ela está sempre de altos e baixos. Por quê? Porque ela recebe o vinho novo, mas ela permanece sendo um odre velho. Então toda bênção que ela conquista, ela perde, rasga, arrebenta. Ela tenta remendar as coisas. Lembra? Tem aquelas pessoas que elas vão lá sempre, eu vou dar um jeitinho. Eu vou remendar esse negócio. Então o negócio está caindo, mas eu vou passar uma super bonder aqui, eu vou passar uma durepoxi e vai funcionar. Mas não vai funcionar. Eu tenho que pegar um negócio novo. Aqui, no Brasil, a gente consegue ainda arrumar muita coisa. Aqui não. Aqui eles têm meio que uma mente meio tapada, né? Aqui você chama alguém para consertar, parece que você perde o seu tempo chamando o cara, porque ele chega lá e fala assim, tem que trocar. Não dá para arrumar nada, tem que trocar, compra um novo. Nossa, mas não dá mesmo. Não, esse daqui não dá, só comprando um novo. Eu tenho certeza, se fosse no Brasil, ia dar um jeito de arrumar. E aqui, ó, a palavra está falando isso. Ó. Não, tem coisa que não dá para remendar. Né, dona Emília? A senhora que costurava. Não dá para remendar. Tem coisa que você tem que tirar e jogar fora. Tem coisa que não cabe mais na nossa vida. Não dá mais para... Não, eu melhorei alguns %, mas isso daqui dá para manter. Não, não dá para manter. Muitas vezes a gente vive numa cabeça assim, ó, com a mente resistente. Resistente às mudanças. A gente recebe uma palavra viva, uma palavra de poder, uma palavra de rompimento, uma palavra libertadora, que é o vinho. Mas eu ainda coloco num estilo de vida, numa vasilha velha, num odre velho. Então, a palavra é a única coisa que muda a nossa vida. A palavra, ela se renova a cada dia. E a nossa mente? Ela se renova a cada dia. A palavra traz mudança para nós. Mas eu tenho me aberto para elas? A palavra já me disse o que fazer. Mas eu estou esperando ainda um outro sinal, uma outra palavra? Eu tenho deixado os meus deuses? Eu tenho colocado inteligência, fala comigo, inteligência, nas minhas emoções? Eu tenho sido uma pessoa com inteligência emocional? Ou seja, com maturidade? Eu tenho parado com a religiosidade? Tem gente que é viciada numa religiosidade, não é Deus, na religiosidade. Vai acontecer, porque em nome de Jesus vai acontecer, eu sei que vai, você sabe por quê. Como você sabe que vai acontecer? Qual é o seu nível de alinhamento a Deus? Não, porque eu sei que vai acontecer. Vai acontecer, por que vai acontecer? Você está mais firme espiritualmente, você está mais correto, você está mais equilibrado, você está com uma mente mais madura? Sim. Então maravilha. Então, semeou a coisa certa, vai colher a coisa certa. Está tudo certo. Mas não, vai acontecer, mas por que vai acontecer? Porque vai, eu sei que vai. Não, mas é que essa fé não é uma fé, não é uma aposta, a gente não aposta. Deus é semente, são princípios. Eu semeio a coisa certa, eu vou colher essa coisa certa. Eu semeio a coisa errada, eu vou colher a coisa errada. Eu estou alinhado aos princípios, eu vou entrar nas bênçãos da obediência. Eu estou desalinhado, eu vou entrar então nas maldições da desobediência. Eu estou nos princípios, eu estou na palavra, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 dá lá, ó, a lista certinha. Se você fizer assim, assado, assado, você vai ter isso. Se você não fizer assim, você terá assim. Ora, é igual eu falei do Gálatas. Eu olho para o Gálatas, eu olho para a obra da carne, eu olho para o fruto do Espírito. Eu estou mais parecido com qual lado? Eu olho lá Deuteronômio, acho que do 1 até o 14.
As bênçãos e do 15 em diante as maldições. Então, eu estou lá parecido, a minha vida está mais alinhada, mais parecida com qual? Então, eu vou analisar. A palavra tem vindo trazendo mudança, eu estou alinhando a minha vida. As pessoas mais inteligentes, pessoal, dos negócios, não são as mais inteligentes, mas são aquelas emocionalmente mais equilibradas. Tem inúmeros exemplos de pessoas, de inventores, de gente que tinha um talento assim sobrenatural, só que elas não tinham inteligência emocional. Tem um pintor que hoje as obras dele valem milhões, na época não valia nada, que é o Van Gogh. Que homem, que talentoso que é aquele homem. Que artista, ele tem umas obras assim muito bonitas, muito diferentes. Mas ele não tinha inteligência emocional nenhuma. Terminou miserável. O Tesla, que o pessoal fala tanto, ele era inteligentíssimo, mas ele não tinha inteligência emocional. Então não basta a pessoa ser inteligente sem ter inteligência emocional. Às vezes a pessoa nem é tão inteligente, mas ela tem inteligência emocional. Então ela é confiável, ela é boa nos negócios. Por quê? Porque ela não está sendo levada pelas emoções. Ela tem colocado inteligência nas emoções dela. Então ela tem domínio próprio, porque pessoas sem domínio próprio são desgovernadas. Então a gente pode ouvir muitas palavras, mas se elas não forem ainda reveladas a nós, a gente só ouviu mais uma palavra. Ela precisa vir em forma de revelação. Ela tem que explodir, puxa, olha, agora eu estou vendo. Eu tenho que me indignar. Falamos esses dias no culto. Nosso país não é o país mais populoso da Terra. No entanto, é o país número 1 em horas de internet, em memes engraçados. Enquanto você não se indigna com uma situação, enquanto você não se revolta com uma situação, qual que é o problema do nosso país? Uma passividade demoníaca. Ao invés das pessoas se levantarem, se revoltarem, chega dessa palhaçada, chega dessas coisas erradas, chega disso, ela faz um meme engraçado. Então a maneira de você permanecer nas coisas erradas é não reconhecendo que aquilo é um problema. Você já não viu, às vezes, uma pessoa que às vezes ela não está feliz com alguma coisa, o carro dela está velho, o corpo dela não está legal, e ela faz uma piadinha com aquilo? Ah, é isso, é aquilo, você sabe. A pessoa faz uma graça. Né? Quando o homem está barrigudo, ele fala que aquilo é uma referência às habilidades dele. Né? Ou seja, ele não vai trabalhar aquilo. A pessoa está lá, meu carrinho velhinho, ele acha engraçadinho. Mas não é que ele acha engraçadinho, é que ele não se revoltou, ele não está vendo uma perspectiva de como mudar aquilo lá. Então, enquanto nós não nos revoltamos, nos indignamos com uma situação, a gente vai continuar na mesma situação, a gente vai ficar fazendo piadinha. A gente não reconheceu aquilo como um problema ainda. A gente vai levando. Então, nós precisamos nos atualizar. Jesus significa o novo. Jesus significa uma nova vida. Com Jesus, a minha vida tem que ser diferente. Não cabe dizer que eu tenho Jesus, mas a minha vida ainda é o velho padrão. O padrão de Jesus é um novo padrão. Aqui em João 8, pessoal, olha essas duas palavras. Olha só a diferença das coisas, olha só. 8,54. Respondeu Jesus: se glorifica a mim mesmo, olha só, se eu digo que eu sou o cara, se eu glorifico a mim mesmo, minha glória nada significa. Meu Pai que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. É Deus que levanta uma pessoa. É Deus, não sou eu. Se eu falar que eu sou alguma coisa, Deus, a glória já foi, não vou chegar a lugar nenhum, eu já tive a minha recompensa. Mas é Deus que me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Tem gente que diz que conhece Deus, e tem gente que conhece de verdade. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês.
Essa palavra de João 8 aqui é violenta, é muito legal. É uma das mais brutais aqui que Jesus fez com os religiosos. Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Essa é uma parte, olha a segunda parte. Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Olha só, o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha, vai ser glória para os judeus e para os gentios, teu povo. Então veja essas duas palavras. Aqui, ó, o Simeão enxergou num bebê, num recém-nascido, o Messias, o Cristo que eles estavam tanto esperando. E no outro, eles tinham Jesus na frente deles, mas eles estavam presos a um tempo que não existia mais. Jesus já era o novo, eles já estavam no velho, eles ainda estavam no velho. Então muitos têm vivido assim, infelizmente, dizem que estão em Jesus, mas estão matando as suas bênçãos. Poderia estar firme no Senhor, rompendo e vencendo, mas ele ainda tem saudade do Egito. Troca o novo de Deus, o poder do Senhor, muitas vezes por sentimentos miseráveis, por achismos. Tem gente que acha que vale trocar um destino abençoado por um tempo errado, por um sentimento errado. Ele não fala isso, mas as obras falam isso. Não, eu não troco minha vida com Deus por nada. Sério? Às vezes, o que a gente menos está trazendo para a nossa vida é Deus, o Espírito Santo. Estão na terra da abundância, na terra que mana leite e mel, mas está correndo para algo confortável. Esse país ele foi levantado de uma forma muito bonita. E eu já ouvi pastores falando que nos anos 70, 60, os cultos de menos de 3 horas não era considerado culto. E eles estavam na igreja, como diz na palavra, todos os dias. Mas aí entrou muito conforto. A gente sabe como é que foi. Segunda Guerra, a Europa destruída, só tinha os Estados Unidos, produziu tudo para o mundo. Então todo mundo ficou muito próspero, muito abençoado e muita coisa boa. Aqui eles estavam na terra que mana leite e mel, eles já estavam aqui, mas aceitando uma vida miserável. E aí eles foram se afastando. E esse é o problema da maioria das pessoas. Elas começam a ser abençoadas por Deus e elas já partem para algo que é confortável para a sua carne. Não aquilo que fortalece o seu espírito, mas que é confortável para a sua carne. Tá bom assim, vamos desse jeito. Vamos seguir desse jeito. Então, nós temos que tomar essa decisão. Vou viver um novo tempo na minha vida. Para viver esse novo tempo na minha vida, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar os meus passos de fé. Eu preciso parar de resistir às mudanças. Porque se eu não mudo, eu estou matando o meu futuro, o meu destino. A gente vê aqui o Simeão, esse homem aqui, o Simeão e a Ana, que é um outro aqui que está na sequência.
uma senhorinha de 80 e tantos anos, que estava sempre jejuando e orando na igreja, estava sempre lá, ela vivia na igreja, todo dia ela estava na igreja. Então Simeão e a Ana, eles foram os únicos que viram e reconheceram Jesus, mas é um bebezinho. Eles não eram religiosos. Eles eram um homem e uma mulher que tinha vida com Deus, eles não eram religiosos. Eles tinham vida com Deus. Deus não quer mais um religioso. Deus quer gente que tem vida com Ele. Então chega de tentar reutilizar o velho recipiente. Deus tem um vinho novo para nós. A força, a alegria. Então a gente precisa parar de jogar fora, de desperdiçar. Esse velho recipiente não vai segurar o vinho novo. Não vai. Eu não vou viver o melhor ano da minha vida sendo um recipiente velho. Então a palavra tem que nos ensinar. E a gente precisa entender. Como eu perguntei no comecinho, que tempo que você está? Onde você está no tempo? Onde está a sua mente? Que tempo está a sua mente? Tem gente que a mente dele está no tempo ainda de quando ele tinha 20, 30 anos. Mas já se passaram mais 20, 30 anos. Então onde está? Que tempo está a sua mente? Está ainda naquele tempo que você ainda fazia e falava algumas coisas, ou ele está sendo renovado dia após dia? Onde está? Que tempo está a sua mente? Se seu corpo está aqui, mas sua mente está lá no almoço, você já está perdendo. Eles estavam num tempo, num tempo de liberdade, eles não estavam no Egito, mas a mente continuava no tempo da escravidão. Então, às vezes a gente está com Jesus, a gente aceitou Jesus, a gente saiu de um monte de amizades erradas, padrões, mas a gente ainda tem resquícios da escravidão. A gente fala ainda como escravo, a gente pensa ainda como escravo. Então, nós precisamos nos atualizar. Essa é a trajetória com Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu troco meu coração, eu troco de mente, eu troco tudo. Os da tribo de Issacar tinham sabedoria e tinham discernimento. Então o velho homem tem que ficar para trás. A velha natureza tem que ficar para trás. A natureza do pecado deve ficar para trás. Para que eu viva esse tempo de vitórias, de crescimento, de progresso, de sucesso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos por um momento. E eu peço que você reflita sobre essa palavra, essa mensagem. Qual o tempo que está à sua mente? Qual o tempo que você está vivendo ainda? O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu? Aliás, o que você tem feito com todas as palavras que você recebeu? Isso é muito importante. Se você tem vivido aberto para o novo de Deus, para a renovação mental, diária e contínua, ou ainda tem carregado um padrão impermeável? Eu saio daqui, mas falo igual, penso igual, age igual, segunda-feira, mesma coisa, terça-feira, quarta-feira, todo dia igual. Opa, peraí, eu vou aceitar viver impermeável assim? Esse estilo de vida te trouxe até qual resultado? O estilo de vida antigo, né? Se ainda alguém mantém um estilo de vida antigo, um padrão antigo, um odre velho, os resultados que ele tem te trazido, tem sido bom? A Bíblia diz que não é possível. Não é possível derramar um vinho novo dentro do odre velho. Não é possível ter uma roupa nova com pedaços velhos. Pano novo com roupa velha, alguma coisa vai rasgar, não vai funcionar. Então qual é a decisão que você toma hoje? Para onde a palavra do Senhor move você hoje? Para qual decisão? Em nome de Jesus. Processa isso e leva para o seu coração. Você está atualizado com o tempo de Deus?
É diferente de um tempo que você tinha uma outra cabeça, um outro acesso a outras coisas, uma outra visão, e outra coisa é agora. Que a palavra veio e eu entendi, e o Espírito Santo me confrontou, e eu entendi o que estava errado, eu entendi o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que mexer, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que colocar. E o que eu faço agora? Qual a decisão que você toma hoje? Vamos nos atualizar com Deus. Atualizados com Deus, atualizados no tempo de Deus. Vamos nos submeter ao Senhor, não mais endurecer contra o Senhor. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Tem gente que não tem paz porque ele tem endurecido o coração. E não é que ele tem raiva de Deus, ele fala, não, ele simplesmente não quer fazer. Tem endurecido, não quero. Não vou fazer do meu jeito, vai ser do meu jeito, não vai ser. Então precisa de renovação mental. Aquele tempo findou, chega daquela nostalgia diabólica. Ah, que saudade daquele tempo, onde eu tinha alho poró, eu tinha cebola, eu tinha melão, eu tinha melancia, eu tinha peixe de graça, eu tinha as panelas de carne. Mas só não tinha liberdade. Você não tinha poder sobre você mesmo. Então, às vezes a gente se engana com uma nostalgia, porque quando eu vivia assim, quando eu trabalhei em tal lugar, quando eu estava com tal situação, vivendo em tal circunstância, a minha vida era assim. Não, não era. É um engano. Olha aqui o exemplo. Ai, que saudade do melão, da melancia, olha que delícia. Mas era escravo. Os filhos eram jogados para os crocodilos. Tudo que eles construíam era para o faraó. Acabava com a saúde, acabava com a vida para construir algo para o outro. Então vamos nos alinhar ao Senhor. Vamos entrar num tempo novo do Senhor. Não fale ainda como há 10 anos. Não use mais expressões como há 15 anos. Como há 20 anos. Aquelas piadas. Né? É igual aquelas brincadeiras que o pessoal faz do tiozinho lá, aquele tio do pavê. É a mesma piada há 20 anos. Às vezes a gente acha engraçado, mas às vezes você ainda carrega expressões de 10, 20, de 30 anos talvez. Ainda está falando com aquela cabeça daquela época. Não, você não está mais lá. Caleb, a palavra diz, meu servo Caleb tem um outro espírito. Ele não é mais o espírito da escravidão. Ele podia até falar no começo, porque a nossa vida, a gente é escravo, mas a hora que ele saiu, botou o pé para fora do Egito, acabou. Acabou. Agora é certo que venceremos. O Senhor só precisa se agradar de nós. Agora nós vamos invadir, nós vamos ocupar, e esse povo vai ser igual pão para a gente. Nossa, mas Caleb, a gente não tem espada, a gente não tem treinamento, é certo que venceremos. O Senhor só precisa se agradar de mim. O Senhor não está falando, eu só preciso ter essa condição favorável, eu só preciso ter essa situação. Não, eu só preciso que Deus se agrade de mim. Então vamos chamar a atenção do Senhor. Vamos chamar a atenção do Senhor, vamos nos alinhar a Deus. O povo do Egito nunca se atualizou, nunca renovou a mente deles. Eles viviam com aquela mente de escassez, com medo do novo. Às vezes o novo dá medo, mas é o novo de Deus, é o novo que traz bênção. Então fala com o Senhor, eu vou dar alguns minutos para você. Fale com Deus, alinhe-se com Deus em nome de Jesus. Aceite mais mentalidade do deserto, crença de escassez, medo do novo, não. Nome que é sobre todos é o Deus. A palavra não vem para a gente ficar do mesmo jeito, pessoal. Não aceite estagnar no caminho. Não aceite estragar o destino que Deus tem para você. Deus está falando. Deus está falando.
Peça renovação, Senhor, me ajuda, Senhor, renova minha mente, Senhor, renova minha mente, Senhor. Eu quero estar no lugar certo da vida, Senhor, do lado certo da vida, Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me dá graça, me dá força, meu Pai, me ajuda. Abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, Senhor. Abra, peça ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, em cada coração. Fale, Senhor, a cada um, com cada um de nós, meu Pai, nos dá força, nos dá visão, Senhor, nos dá graça, nos dá discernimento, a maturidade que nós precisamos, uma mente livre, Senhor, sem medo do novo, sem medo do novo, Senhor. Dá sabedoria ao nosso povo, Senhor, dá a visão a cada um de nós, meu Pai, nos ajuda, Senhor, que a Tua palavra esteja descendo aos corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Possua essa vida poderosa, possua essa vida incrível com o Senhor. Amém, Senhor. O Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é a nossa base para tudo, meu Pai. Amém, Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Chega de agir na força do braço, chega de instabilidade. Crie uma base sólida, construa a sua casa na rocha do Senhor, na palavra. Seja esse recipiente novo, essa mente nova, esse coração novo, para que o Senhor possa depositar na sua vida este vinho, esta alegria, esta força, este poder. Decida pelo Senhor. Sim, Senhor. Não vamos ser abalados, Senhor. És incomparável, és inigualável. Abra os nossos olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Qual é a decisão que você toma nessa manhã? Qual é a decisão que você toma neste domingo? Tome posse disso. Senhor, eu saio daqui de verdade, Senhor. Eu já falei outras vezes que eu já tinha entendido, eu já falei, meu Pai, outras vezes que eu agora ia acontecer e não aconteceu, eu não tinha entendido de verdade. Mas hoje eu decido, meu Pai, me atualizar com o Senhor. Eu decido me alinhar com o Senhor de verdade. Eu decido, meu Pai, alinhar a minha vida, a minha mente, o meu coração, a minha casa, Senhor, como os de Sacar, que eram homens, Senhor, que eram chefes de família, que sabiam conduzir os seus parentes, Senhor, que tinham sabedoria, que não conduziam para o lugar errado, meu Pai, mas para uma vida íntegra, uma vida de vitória, Senhor. Então eu tomo essa decisão, Senhor. Eu serei guiado pelo Senhor. Eu serei um novo recipiente, Senhor, um novo odre. Eu não vou mais deixar sair da minha boca, eu vou vigiar, meu Pai. O Senhor vai me dar capacidade, Senhor. Me dá foco, Senhor. Me dá foco para que não saia, meu Deus, que às vezes quer sair de uma expressão, uma palavra. O Senhor vai me dar foco, eu vou vigiar, Senhor. Eu vou vigiar, eu não vou mais deixar certas palavras, certas expressões saírem mais da minha boca, Senhor. Eu não vou mais amaldiçoar, não vou atrair maldição para a minha vida. Eu não vou amaldiçoar o fruto da minha vida, Senhor. As bênçãos, Senhor. Eu não vou chamar o maná de comida miserável. Eu não vou olhar uma terra, a terra que manda leite e mel, e falar que aquilo foi o pior erro da minha vida. Não, eu vou voltar, vou parar. Não, Senhor, nunca mais, Senhor. Tome essa decisão. Eu nunca mais, Senhor, vou usar expressões, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou retroceder. Não, Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele só vai para frente. Ele só cresce. Ele só avança. Ele só progride. Ele só vai para lugares altos. Ele quer
Ele quer competir com homens e depois competir com cavalos. Ele não é o que está cansado já, mas diz que quer muito, mas não aguenta um pouquinho. Não, Senhor. O Senhor vai me dar graça e força. E eu vou crescendo. Eu vou investir no Senhor, meu Pai. Eu vou investir na minha vida espiritual, meu Pai. Eu vou organizar minha vida, Senhor. Quantas vezes que eu já comecei uma nova rotina, mas não estabeleci uma semana, meu Pai. Desanimei, eu fui de novo puxado para o velho odre, para o velho recipiente, Senhor. Mas dessa vez não, Senhor. Eu não vou mais buscar o confortável. Eu vou buscar crescimento. Crescer dói. Mas é uma boa dor, é uma boa luta. Eu vou buscar isso, meu Pai, eu vou crescer, eu vou vigiar minha mente, eu vou vigiar as minhas palavras, eu vou agir com sabedoria, Senhor, eu vou colocar força naquilo que realmente importa, Senhor. Eu vou tirar as distrações da minha vida, eu vou tirar excesso de celular, eu vou desinstalar aplicativos, eu vou tirar coisas da tomada, eu não vou mais ficar usando certas coisas, meu Pai. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou me afastar da aparência do mal. Isso tem me causado mal, isso tem me atrapalhado, eu ainda não tenho tido domínio próprio, maturidade para administrar tal coisa, Senhor. Eu vou ter a partir de agora, eu vou tirar, vou me afastar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, Senhor. Eu vou me organizar financeiramente, eu vou ser um dizimista e ofertante fiel, eu vou guardar nem que seja um pouquinho, Senhor, 5% do que eu recebo, mas eu vou começar a me organizar. Eu vou começar agora, Senhor, nesse próximo mês que entra, Senhor, eu já vou me organizar diferente. Eu não vou ser uma pessoa que o que ganha vai embora, meu Pai, que não tem reserva, que se alguma coisa acontece eu já fico desesperado e já endivida de novo e já pede ajuda para alguém. Não, Senhor, essa vida, esse padrão acabou. Eu não vou mais ficar pedindo nada. A sua palavra diz que o justo ele tem para emprestar, não para ficar pedindo emprestado. Então chega, eu vou ter uma vida de justo, eu vou ter uma vida alinhada. Eu não vou ficar mais buscando o Senhor por comida e bebida. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu quero ver a sua glória, Senhor. Me dá sabedoria para que eu possa cuidar bem daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Minha mente é livre, a minha mente não é escrava, a minha mente é de abundância, não de escassez. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer esse negócio, se eu não aceitar essa condição, eu vou perder tudo. Não, essa cabeça do escravo. Eu sou livre se eu confio no Senhor. Eu me valorizo, Senhor, eu sei o que eu valho, eu sei o que eu fiz, o que eu me preparei, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou aceitar qualquer relacionamento, Senhor. Eu vou respeitar para colher respeito. Eu vou ser o melhor no meu trabalho. Eu vou investir na minha vida espiritual, eu vou conhecer a palavra, Senhor, porque a palavra que traz mudança e revelação. Eu não vou mais ficar buscando alternativas na minha vida, não, eu vou buscar na fonte. Vou pegar a minha Bíblia, vou abrir o papel, vou encostar no papel, vou cheirar esse papel, Senhor, que a sua boca está falando. Vou sair desses milhões de vídeos, desses milhões de shorts e de reels, meu Pai, desses milhões de distrações e séries e coisas. Não, Senhor, chega de tanta distração. Chega de tanta distração. Nós precisamos de foco. Nós precisamos de foco. Nós precisamos de silêncio. Nós precisamos de paz, de equilíbrio. Nós não precisamos de mais uma notificação, de mais alguma distração, de mais um barulho. Nós precisamos de alinhamento. Nós precisamos de foco. Nós precisamos parar, sentar, pensar no que estamos pensando. Nós precisamos de silêncio. Deixa eu meditar nisso, deixa eu ler isso. Eu vou ficar aqui nesse lugar, nesse canto, nesse período onde não tem ninguém, onde eu estou quieto, eu estou sozinho. Isso eu vou ver como uma bênção. Eu não vou ficar naquela ansiedade, naquela agonia. Não, eu preciso ver, eu preciso mexer. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso de foco. Eu preciso de um alinhamento. Eu não preciso de correr para lá e para cá. Não, eu vou levantar meia hora mais cedo para ter mais tempo com o Senhor, meu Pai. Para ter silêncio.
para não ter ninguém mexendo, falando, fazendo barulho, tocando. Não, Senhor. Eu vou ter uma vida organizada com o Senhor. Eu não vou deixar as coisas do Senhor para a última opção. Não, eu fiz tudo, estou quebrado, não aguento mais nada. Não vou dar o pior. Não vou oferecer ao Senhor. O Senhor é um Deus grande. Um Deus grande e temível, Senhor. O Senhor merece toda a honra e toda a glória sempre. O Senhor merece o nosso melhor, o Senhor merece o nosso máximo. Então não vou fazer de qualquer jeito como eu estava fazendo, buscando de qualquer jeito, orando de qualquer jeito, dando o que dá, fazendo alguma coisa espiritual como se fosse uma obrigação, um fardo. Não, isso é um prazer. É um prazer ler, é um prazer estudar a sua palavra, é um prazer assistir ao culto, é um prazer estar na sua casa, meu Pai, é um prazer. Não é um problema, puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que ter essa distância. Não, isso é um prazer, é um investimento. É um investimento no meu futuro, no meu destino. São as sementes do meu destino. Estou semeando a coisa certa, meu Pai, estou semeando paz. Estou semeando domínio próprio. Estou semeando um odre novo para que eu não perca mais as minhas bênçãos, Senhor. Para que eu não viva mais uma vida de altos e baixos, uma vida de oscilações, uma vida de humilhações, de coisas que não cabem na vida de um justo, Senhor. Não cabe mais. Então eu estou me atualizando, Senhor. Eu não vou ficar tão preocupado com a atualização do meu celular, da minha roupa nova. Não, isso não é importante. Isso não é importante. A minha mente tem que estar atualizada. Busque em primeiro lugar e todas as demais coisas. Toda a vida, os negócios, a família, o sucesso, tudo vai ser encaminhado. Desde que a maior vitória seja a vitória como de Moisés. A minha maior vitória é o Senhor. Porque se o Senhor não for conosco para a terra prometida, aquela terra não tem nada de especial. O que vai nos diferenciar das demais nações? O que vai nos diferenciar das demais pessoas, se não for a sua presença, Senhor? É isso que Moisés disse. O que vai nos diferenciar? De um ímpio, de um familiar, de alguém que talvez disse que eu não ia virar nada. O que vai nos diferenciar se não for a sua presença, Senhor? Se não for a sua presença na minha família, na vida dos meus filhos, me abençoando, me abrindo portas, me dando inteligência, capacidade, se não for a sua presença, meu Pai, nada faz sentido. Se eu troco o Senhor por um cliente, eu estou amaldiçoando a minha vida, eu estou amaldiçoando aquele negócio, aquele cliente. Se eu troco o Senhor por um ócio, por um descanso, por um lazer, eu estou fazendo aquele momento um momento ruim. Eu estou levando maldição para aquele momento. Se eu troco o Senhor com a justificativa que for por causa de um filho, eu estou levando maldição para aquele filho. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor se torna maldito na minha vida. Mas quando nós buscamos, quando nós entendemos, um filho nem gripe pega. A proteção em todos os lados, Senhor. A proteção do Senhor em todos os lados. A sua palavra diz que não haveria pobres, doentes, abortos, meu Pai, na vida do povo de Deus. Então, uma vida cuidada, meu Pai, porque quando nós buscamos o Senhor cuida de nós. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui, Senhor, cada um aqui, tenha entendido a palavra, a mensagem, o propósito pela qual essa palavra foi enviada. E que haja mudanças, meu Pai, mudanças internas, mudanças externas, e que possamos viver e desfrutar, meu Pai, deste tempo de glória que o Senhor tem para nós. Atualizados com o Senhor, eu te peço. Dá visão, Senhor, dá vitória, dá discernimento, nos ajuda a ter a força, a graça, meu Pai, a unção para tomar as decisões neste dia, Senhor, não amanhã ou mês que vem, é agora, Senhor, porque tudo que nós temos é o agora.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo entendimento, obrigado, Senhor, pelas revelações, obrigado, Senhor. Fala conosco ainda mais, Senhor, que a sua palavra que nós vemos ir embora daqui a pouco, Senhor, mas que a sua palavra esteja lá, falando no nosso coração, nos fazendo lembrar, nos fazendo meditar, meu Pai, nos fazendo ocupar a nossa vida com a coisa certa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.